Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com vocês. Hoje nós estamos falando sobre reação de adição em hidrocarbonetos insaturados. Primeiro precisamos lembrar o que é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é um composto orgânico que apresenta em sua estrutura apenas carbono e hidrogênio. E quando traz o termo insaturado, está se referindo à presença de ligações duplas ou triplas entre dois carbonos. Então, isso é o termo relacionado a uma insaturação. Então, os hidrocarbonetos insaturados são os alcenos e alcinos. E também o aromático, que é o anel aromático, por ele apresentar também uma quantidade de ligações duplas. Então, isso também permite que ele seja um composto insaturado, uma estrutura que apresenta ligações duplas. A partir disso, nós vamos estar trabalhando a reação de adição. O termo adição ele vai estar representando justamente o que vai acontecer, ou seja, vai ser adicionado alguma coisa. Então, quando nós analisamos uma reação, nós vamos entender o que é que está sendo analisado e aí nós vamos ver qual é a característica da própria reação. Então, as insaturações elas vão apresentar sempre ligação π e ligação sigma. A ligação π e a ligação sigma, elas vão ter uma certa diferença em relação à resistência quanto ao processo de quebra. Então, a ligação π já é uma ligação mais fraca, a ligação sigma já é uma ligação mais forte. E isso vai ajudar no processo, fazendo com que haja um catalisador e também uma reação que precisa acontecer com um fator que vá provocar a quebra dessa ligação para que a adição ela possa acontecer. Então, vamos estar analisando cada uma das reações orgânicas e vendo o processo de adição que vai acontecer. Então, vamos lá. A primeira reação, nós temos aqui um hidrocarboneto classificado como alceno. Por que alceno? Porque ele apresenta uma ligação dupla. E esta ligação dupla ela está presente entre dois carbonos. Não é que todo alceno vai ter apenas dois carbonos, mas é que essa ligação ela precisa estar entre dois carbonos. Nesse exemplo, você tem três carbonos, porém a ligação dupla ela está exatamente entre dois dos três carbonos. Então é exatamente isso que a gente precisa entender com relação à ligação dupla, como também a ligação tripla. Independente da quantidade de carbonos que a estrutura ela apresente, é necessário que essa ligação dupla ela esteja entre dois carbonos, de todos os carbonos que estão presentes naquela estrutura. Caso contrário, não vai caracterizar uma insaturação, automaticamente a estrutura não vai ser classificada como alceno ou alcino, ou também alcadieno, que é um hidrocarboneto que apresenta duas ligações duplas, então ela vai estar presente sempre entre dois de todos os carbonos que vai estar presente. Então vamos observar essa primeira estrutura. Eu tenho aqui dois hidrogênios, que eles também podem ser representados por H2. Então isso é o gás hidrogênio. Essa reação é uma reação catalítica, ou seja, ela acontece na presença de um catalisador. Eu vou, como exemplo, utilizar o níquel, que é um dos metais que são classificados como catalisador, e esse símbolo aqui que representa calor, ou seja, essa reação ela precisa justamente para poder ajudar na quebra dessa ligação. Então, quando essa reação ela acontece, se eu tenho apenas hidrogênio, então essa reação aqui ela é chamada reação de hidrogenação, ou seja, adição de hidrogênio. Para isso acontecer, esses dois hidrogênios, para poder entrar aqui
dupla ligação, vai existir o processo de quebra de ligação, que no caso vai ser a quebra da ligação π, que é a ligação mais fraca. Então aqui nós vamos estar observando, essa ligação ela vai se romper, automaticamente vai existir aqui duas ligações livres, porque como ela se rompe ao meio, cada carbono vai agora ter uma ligação livre. O hidrogênio, eles estão ligados por uma ligação simples. Então essa ligação ela vai também se romper e os hidrogênios agora vão ficar com ligações livres. Isso facilita a ligação desses hidrogênios individualmente com qualquer outro composto que apresente ligações livres. Isso lembra os radicais livres que estão presentes aí e às vezes, por consumir algum alimento que tenha radical livre, ele torna prejudicial ao nosso organismo, à nossa saúde, porque os radicais livres são substâncias que apresentam ligações livres, então elas podem se ligar a qualquer substância que ela encontrar pela frente, isso havendo uma afinidade química. Então, no processo aqui, o hidrogênio vai vir para um carbono que está com a ligação livre e o outro hidrogênio vai vir para o outro carbono que está com a ligação livre. A partir dessa ligação estabelecida, o que é que vai acontecer agora? Nós vamos ter o processo de hidrogenação. Eu tenho aqui um alceno, porque apresenta a ligação dupla. Então aqui nós vamos estar representando agora uma estrutura que a ligação dupla já não existe, porque ela foi rompida, com a presença agora de mais dois hidrogênios. Então, nós vamos estar aqui analisando e vendo a presença dos dois hidrogênios. Então, eu saio de um alceno para um alcano. Por que alcano? Porque os dois carbonos apresentam uma ligação simples entre eles. Então, esse é o processo de hidrogenação. Na segunda reação, nós temos aqui também um alceno, porque apresenta a ligação dupla entre dois carbonos. E nós temos aqui ClCl, que representa o gás cloro. Ele é classificado na tabela periódica como halogênio, ou seja, ele está lá no grupo dos halogênios, ele apresenta 7 elétrons na sua última camada, por isso que ele pertence à família 7A da tabela periódica, que são os elementos halogênios. Entre os halogênios nós temos o flúor, o cloro, o iodo e o bromo, que são 4 dos halogênios que existem naquele grupo, que mais aparecem em processos químicos, são os mais comentados. Flúor e cloro, e também o bromo, tem uma evidência maior. Então, o cloro é sempre presente. Então, essa segunda reação ela é chamada de halogenação, enquanto a primeira, pela adição de hidrogênio, é hidrogenação. O segundo processo, pela adição de cloro, nós temos aí a halogenação. Então, o mesmo processo, existe a necessidade do rompimento dessas ligações. Tanto a ligação π, presente aqui na dupla ligação que existe entre os dois carbonos, como a quebra da ligação simples que existe entre os dois cloros. Porque eles precisam ficar com as ligações livres para poder fazer ligação com a outra estrutura. Então aqui ocorre o rompimento da ligação, fazendo com que cada carbono fique com uma ligação livre, certo?
E a ligação entre os dois cloros, ela vai estar se rompendo, tá certo? Ocorrendo o rompimento dessa ligação entre os dois elementos cloro, eles vão ficar com essas ligações livres. Então eu tenho aqui primeiro cloro, se liga ao primeiro carbono que está com a ligação livre, segundo cloro se liga com o segundo carbono que está com a ligação livre. Automaticamente nós temos aí uma nova estrutura. Então essa estrutura ela vai estar sendo representada com 2 cloros, cada um em um carbono. Então, com essa característica, nós temos aí um novo composto orgânico, que nós chamamos de haleto orgânico. Por que haleto orgânico? Por causa da presença do halogênio nessa estrutura, que é uma estrutura que tem característica orgânica, os compostos de carbono. Então, eu parti de um alceno para fazer a formação de um haleto orgânico pela reação de halogenação. Eu saí de um alceno para a formação de um alcano na reação de hidrogenação. Então, agora nós vamos para a terceira reação. A terceira reação é uma reação chamada de hidratação. Por que hidratação? Porque nós temos aqui a presença da água. Então, a água ela vai ser adicionada a essa estrutura. Então, é um processo chamado de hidratação. Então, nós temos a hidrogenação, nós temos a halogenação e agora a hidratação. Então, aqui é a hidrogenação, porque foi a adição de hidrogênio, certo? Aqui nós temos a halogenação. Porque foi a adição de halogênio. E aqui nós temos a reação de hidratação. Porque adição de água. O processo é o mesmo. Aqui nós temos um alceno. Porque ligação dupla entre 2 carbonos. E aqui nós temos a água. Então, ela vai ser adicionada no alceno. Então, para esse processo acontecer, existe a necessidade do rompimento da ligação entre 2 carbonos, no caso, a ligação dupla, e também vai existir a necessidade do rompimento de uma das ligações hidrogênio-oxigênio, porque são 2 hidrogênios para um oxigênio. São 2 ligações simples, uma delas vai se romper. Então, vai ficar hidrogênio sozinho e OH também sozinho. Então, esse rompimento ele ocorre aqui, fazendo com que o hidrogênio fique com uma ligação livre, o OH- também com uma ligação livre. E esse rompimento ocorre também entre os 2 carbonos, fazendo com que cada um fique com uma ligação livre. Aí a pergunta é, os 2 são diferentes. Será que eles podem ir para qualquer carbono? Não. Existe uma regra chamada a regra de Markov-Nikov. Essa regra diz o seguinte, que o hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado. E a hidroxila, que é o OH-, vai para o carbono menos hidrogenado. Então, o carbono mais hidrogenado dos 2 carbonos que tem a ligação dupla, o mais hidrogenado é esse aqui, ó. O hidrogênio da extremidade, ele tem o carbono da extremidade, ele tem 2 hidrogênios. Já o hidrogênio, o carbono central, ele tem apenas um hidrogênio. É para onde vai ser direcionado OH. Então, nós temos
O hidrogênio ele vai se ligar a esse carbono, que é o mais hidrogenado, e o OH vai se ligar a esse carbono, que é o menos hidrogenado. Então, como resultado dessa hidratação, nós teremos aqui o produto, a mesma estrutura com 3 carbonos, os hidrogênios que já estavam presentes na estrutura, e agora a adição dos dois novos. Então aqui nós temos o OH e aqui nós temos o H. Saindo de um alceno pela reação de hidratação, nós iniciamos aqui a formação de um álcool. Então esse é o composto. Então a formação é de um álcool secundário. Por que secundário? Porque a hidroxila ela está ligada a um carbono, que é esse aqui, que está ligado a 2 carbonos ao mesmo tempo. Então ele é um carbono secundário. Então esse carbono está ligado a esse e a esse, que são os 2 carbonos da extremidade. Como a hidroxila está ligado a ele é um álcool secundário. Se a hidroxila tivesse ligado a esse carbono da extremidade ou ao outro, seria um álcool primário, porque esses 2 carbonos das extremidades estão ligados apenas a um carbono ao mesmo tempo. E assim existem algumas classificações para o tipo de álcool. Então, galera, finalizamos aqui a parte de reação de adição em hidrocarbonetos insaturados. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.